castelo forte é o nosso Deus. Podem assentar, meus irmãos. Meus irmãos, nós vamos então retomar a pergunta número 38 do Catecismo Maior, que é a pergunta que trata a razão pela qual era indispensável que Cristo fosse Deus, né? Esta é uma pergunta fundamental para que a gente possa entender o porquê Jesus precisava ser Deus. Qual a necessidade, né, de um mediador ser Deus? E aqui, inclusive, na versão que eu estou utilizando aqui agora à noite, a palavra que está ali como necessidade, né, o substantivo necessidade, aqui nesta versão está traduzida como indispensável. E me parece que fica, inclusive, um pouco mais claro, né, para nós a ideia de indispensável. A pergunta é, por que era indispensável que o mediador fosse Deus? Né? De fato, é essa a ideia que a pergunta quer nos mostrar. Não haveria a possibilidade de Jesus não ser Deus, não ser divino. E é exatamente o que a pergunta responde, né? Ela responde esta necessidade indispensável de um mediador ser Deus. E aí nós temos algumas razões que são apresentadas na resposta. Primeiro, para que ele pudesse sustentar a natureza humana. Se ele não fosse Deus, ele não suportaria a natureza humana pecadora, né? Então, ele precisava ser Deus para suportar toda a pecaminosidade da natureza humana. Por melhor que fosse, né, algum homem, por mais experiente, por mais santo que fosse, ele ainda seria pecador. E seria impossível representar perfeitamente cada um de nós, porque era pecador. Então, Cristo, não sendo pecador, sendo Deus, ele pôde se guardar da natureza humana e, por isso, como diz a segunda parte ali, né, além de sustentar a natureza humana, também guardá-la de cair debaixo da ira infinita de Deus. Então, Cristo não apenas manteve a sua natureza humana intacta, sem pecado, como também impediu que a natureza humana caísse pela ira do Pai, né? E assim fosse entregue à morte, como também está ali, do poder da morte. Então, Cristo vai até a sepultura, ele morre, fisicamente falando, mas a morte não é capaz de detê-lo, porque ele reage à morte exatamente por causa do seu poder divino. Se ele fosse homem, ele morreria como todos nós vamos morrer. E os que já morreram, né, continuam mortos, porque não puderam reviver os seus corpos. Cristo, ao contrário, ele pôde reviver o seu corpo, e nós sabemos que ele fez isso pelo seu próprio poder. E nenhum homem poderia fazer isso, apenas aquele que é o homem Deus. Também, para dar valor e eficácia aos seus sofrimentos, à sua obediência e à sua intercessão. Ou seja, se Cristo não fosse Deus, tudo aquilo que ele fez e que ele pregou seria inútil, não é? Toda a pregação de Jesus em relação, por exemplo, à sua própria divindade, porque em alguns momentos o próprio Jesus disse, olha, eu e o Pai somos um, não é? Em algum momento ele mesmo disse, olha, eu tenho poder para curar, eu tenho poder para ressuscitar. Ele demonstrou isso, fazendo, inclusive, os prodígios, né, e sinais, os chamados milagres. Então, tudo isso foi atestado porque Cristo era Deus. Senão, não haveria valor, não haveria eficácia naquilo que ele fez, inclusive sofrendo pelo seu povo, obedecendo aos mandamentos de Deus e intercedendo pelo seu povo. Por exemplo, para que nós oraríamos se Cristo não fosse Deus? Não é? Seria fazermos o que o catolicismo faz, por exemplo, com Maria. Nós tomaríamos uma pessoa humana, como nós, e consideraríamos esta pessoa humana como intercessora. No entanto, nós não fazemos isso exatamente pelo fato de que uma intercessão humana, ela é ineficaz, ela não tem poder em si mesmo. Somente aquele que é Deus e que acessa o trono de Deus
é que pode se tornar também o mediador, que pode também se tornar o intercessor perfeito. Então, Cristo, ele vence o poder da morte, ele preserva a natureza humana e ele valoriza e faz eficaz o seu padrão, né, de sofrimento, ou seja, aquilo que Cristo sofreu teve uma validade real, não foi uma encenação, não foi um sofrimento de um Marte qualquer. Né? Muitos dos nossos irmãos do passado, e até hoje, também no presente, sofrem como mártires. Né? Alguns foram mortos, torturados, etc. Foram mártires, mas nenhum deles, com o seu martírio, superou o martírio de Jesus Cristo. Por quê? Porque o martírio de Jesus Cristo foi um martírio que, de fato, resultou em algo real e perfeito, que foi a salvação do seu povo. Ele não morreu simplesmente para criar uma escola, né, de discípulos. Ele não morreu simplesmente para que ficasse conhecido na história, como alguém que entregou sua vida pelos seus amigos. Né? Algumas pessoas fizeram isso na história da humanidade, até por outras razões. Né? Às vezes, quantas histórias de heroísmo, por exemplo, a gente vê por aí. Né? Às vezes, soldados que vão para o campo de batalha, por exemplo, e se entregam, não é? Para salvar os seus companheiros, por exemplo. A gente vê filmes assim, né? Aqueles heróis que entram e morrem, entregam suas próprias vidas para salvar um grupo maior de pessoas. Mas Cristo não foi por isso. Né? Ele não entrou nesta luta contra Satanás, contra o pecado, contra o mundo, para que pudesse se tornar um Marte histórico. Não, ele entra nesta luta livremente para salvar o seu povo dos pecados deles. Essa é a missão de Jesus, foi a missão de Jesus e ele cumpriu cabalmente. Por isso, o sofrimento dele foi um sofrimento válido e eficaz. Né? Ele não se tornou Marte para entrar para a história, mas ele se tornou Marte para cumprir a promessa que ele mesmo havia feito para o Pai, de acordo com o que Paulo escreve lá em Romanos, capítulo 3, né? Quando Paulo diz que Deus propôs a Cristo, a ele próprio, como propiciação pelo seu povo. E Cristo, aceitando esta proposta do Pai, ele então voluntariamente se entrega, vai à cruz e cumpre cabalmente, né, o seu ministério, que, aliás, é a expressão que Paulo utiliza depois para falar dos presbíteros, né? Quando ele fala para Timóteo, cumpre cabalmente o teu ministério. Porque Paulo entende que a palavra ministério ali utilizada por ele é exatamente uma repetição daquilo que o próprio Cristo fez, que é cumprir a vocação, né? Aquilo para o qual nós fomos chamados. E assim como Cristo cumpriu, nós também devemos cumprir, porque somos seus discípulos. Pode passar, por favor, Rafa, a segunda parte? Também, irmãos, para satisfazer a justiça de Deus. Qual era a justiça de Deus? A justiça de Deus era que todos nós morrêssemos. O salário do pecado é a morte. Então, essa é a justiça de Deus. Cristo, portanto, precisou cumprir a justiça de Deus. Por isso, ele cumpriu a lei, não é? A lei cabalmente. Também para obter o seu favor, nós pudéssemos obter o favor que Cristo obteve do Pai. Né? Então, Cristo, ao entrar no tabernáculo, não feito por mãos humanas, mas entrar no tabernáculo sagrado, entrar nos céus, na presença do Pai, ele então conquistou os favores, as bênçãos, né, os privilégios que o Pai prometera a ele. E nós, por consequência, por sermos seus filhos e irmãos de Jesus Cristo, espiritualmente falando, nós então recebemos também como co-herdeiros, é a expressão que Paulo utiliza, né? Como co-herdeiros. Somos herdeiros por causa de Cristo. E Cristo então obteve o favor do Pai para nós. E ele então adquiriu um povo exclusivo, ele chama um povo exclusivo. Interessante que o verbo aqui, adquirir, é um verbo interessante, porque adquirir significa exatamente você pagar um preço, né? Quando você vai adquirir algum produto, né? Você vai comprar uma bicicleta, né? Você vai adquirir uma bicicleta. Então você vai lá e paga o preço, paga o valor e adquire. E a ideia de adquirir, então, aqui é exatamente a ideia de Cristo pagar
o preço, pagar o valor exigido por Deus. E o valor exigido por Deus foi o valor da própria vida. Porque, se nós pecamos, o valor que deveria ser equivalente é o valor da vida, né? O ser humano deveria morrer. Quem comer do fruto morrerá eternamente. Então, nós estávamos condenados à morte eternamente. A morte só pode ser compensada por outra morte, né? Daí a ideia dos defensores da pena de morte, por exemplo, em casos de homicídios comprovados, né? Que é o que está lá na lei do Senhor. Não existe um valor que seja compatível com o valor da vida. Não adianta a pessoa ficar presa 100 anos, numa prisão perpétua. Isso nunca vai pagar o que é o valor da vida, porque a vida ela é dada por Deus. Então, se ela é dada por Deus, não tem como você colocar nada aqui no valor, não há nada que pague, né? Não é uma prisão, não é um trabalho forçado, nada, só tem a própria vida, né? Então, por isso Cristo foi sujeito a uma pena de morte. O que Cristo sofreu foi exatamente uma pena de morte. A pena que Deus havia dado a Adão e Cristo substituiu a todos nós na cruz, né? E ao fazer isto, então, ele adquire, ele paga o preço da justiça, que era o preço da morte. Ele precisava entregar a sua própria vida, e lá em João diz que ele voluntariamente deu a sua própria vida, né? Então ele paga o preço com a sua própria vida, e então ele concede a este povo adquirir um povo peculiar, e ele também dá a esse povo o seu espírito. Ele concede a este povo o seu espírito, que é o outro consolador, que é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é aquele que nos capacita a lutar contra as obras da carne e que nos enche do chamado fruto do Espírito, né? É aquele que nos convence a respeito da palavra de Deus, porque ele nos ilumina o entendimento. Ou seja, sem o Espírito nós não seríamos convencidos da obra de Jesus Cristo na cruz por nós e da escolha feita pelo Pai. Então, por isso, o trabalho de salvação é um trabalho que nós chamamos trinitário, né? Toda a Trindade participando da nossa salvação. Deus, o Pai, nos escolhendo, nos elegendo, nos predestinando. Cristo Jesus vindo para fazer toda esta obra que nós resumidamente vimos aqui, assumir a natureza humana, preservar a sua natureza de cair e, portanto, de estar debaixo da ira de Deus, vencer o poder da morte, por meio do seu poder, vencer os seus sofrimentos, obedecer integralmente à lei, tornar-se o nosso intercessor, o nosso mediador, cumprir a justiça do Pai, obter todos os favores e benefícios para o seu povo, comprar esse povo exclusivamente peculiar e dar a esse povo, então, o seu espírito, para que esse povo possa estar completamente municiado para derrotar todos os seus inimigos, né, como está ali no texto, vencer todos os seus inimigos e também chegar à salvação eterna. É muito rico, né, meus irmãos? Uma resposta que caberia aqui, nós poderíamos aqui fazer um breve arrazoado teológico de cada um desses pontos, né? Porque cada um desses pontos, de fato, envolve um aspecto da nossa doutrina, né? Nós falarmos, por exemplo, da salvação eterna, que é a perseverança dos santos, falarmos sobre a vitória da igreja sobre os inimigos, sobre a questão do Espírito que habita em cada crente e habita também na igreja. Então, nós teríamos aqui uma vasta, né, teologia para podermos examinar aqui nesses pontos. Mas, como eu estou apenas retomando aqui o que nós falamos no estudo anterior e quero agora acrescentar alguns pontos, né? Então, por isso, eu passei de maneira mais rápida aqui nestes pontos, né? Para que os irmãos pudessem se lembrar e aqueles que não puderam vir também se localizem aqui, né, de acordo com a progressão do texto. Eu vou usar hoje, meus irmãos, o comentário que é de um dos teólogos bíblicos mais conhecidos no mundo inteiro, que é o Gerhardus Voss, e nesse comentário ao Catecismo Maior, ele faz algumas perguntas, e eu achei interessante trazer para os irmãos essas perguntas que o Gerhardus Voss faz no seu texto,
porque são perguntas que nós fazemos no dia a dia. Perguntas que às vezes nós ouvimos as pessoas falarem e muitas vezes nós não temos, talvez, uma certeza quanto às respostas que nós podemos oferecer. Então, por exemplo, são 5 perguntas que ele faz, não são muitas. A primeira pergunta dele é a seguinte: por que um ser humano normal, e aí ele dá alguns exemplos, né? Moisés, Davi, Paulo, não é? Ou poderíamos usar outros nomes, talvez os reformadores, né? Pessoas que foram distintamente santas e conhecidamente na história crentes piedosos, né? Por que um outro ser humano normal não poderia ser o mediador e salvar a raça humana do pecado, né? Então, aqui nós incluímos, por exemplo, o grande problema da mediação humana, como eu citei para os irmãos, o problema que há, por exemplo, no catolicismo, de considerar os homens, ou os santos, né, católicos, e especialmente Maria, como sendo mediadora, e mesmo os santos também, para quem os católicos costumam rezar, né, costumam pedir. E por que estas pessoas não podem ser nossos mediadores? Por que nós, reformados, então, nós refutamos esta ideia da intercessão dos santos, né? Que é uma doutrina tipicamente católica? O Gerhard Voss responde da seguinte maneira: todos os seres humanos normais são pecadores por natureza. E essa palavra é uma palavra importante. Quando ele diz por natureza, ele quer dizer que nós nascemos assim. Não é por ocasião, não é por acaso, mas naturalmente nós somos pecadores. Então, uma criancinha que está sendo gerada no ventre da sua mãe, ela é pecadora. Não há aquela ideia da neutralidade espiritual. A criança ela não nasceu ainda, ela não praticou o bem ou o mal, então ela não pode ser considerada pecadora. Não é esse o ensino da Escritura. O ensino da Escritura é de que a criança ela já é gerada em pecado, porque a geração humana não depende de uma decisão do intelecto, da vontade, até porque essa vontade já está corrompida, como nós sabemos também pela Escritura. Então, o fato é que o ser humano todo, ele é, por natureza, pecador. E então, o Gerhard Voss responde assim, né? Todos os seres humanos normais são pecadores por natureza e, por isso, não estão qualificados para a obra de salvar outro do pecado. Aqueles que, em si mesmos, carecem de salvação, não podem realizar a salvação de outros. Esse é o argumento, por exemplo, que nós utilizamos contra a intercessão dos santos, conforme o catolicismo romano. Porque, ora, como pode um pecador rogar por outro pecador? Não faz sentido nós nos dirigirmos a Maria, que, muito embora tenha sido bem-aventurada, como nós sabemos pelo próprio texto bíblico, de fato ela é bendita entre as mulheres, está no texto bíblico, mas ela foi gerada em pecado. Então, Maria não teve uma geração imaculada, como o catolicismo apregoa. Ela nasceu em pecado e permaneceu pecadora, muito embora tenha dado o seu ventre para a gestação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas ela própria precisou ser salva, e nós cremos que ela foi salva pela narrativa bíblica, pela maneira como o próprio Cristo se dirige a ela em alguns momentos, né? Ela precisou ser salva pela obra do seu próprio Filho, Jesus Cristo, que assumiu ali não só o papel de filho, humanamente falando, mas do Senhor de Maria, né? Então, Cristo era o Salvador de Maria, foi o Salvador de Maria. Cristo foi o Senhor de Maria. E isso fica muito claro em muitos textos, né, do Novo Testamento, no ministério de Jesus, como, por exemplo, no momento em que, logo em João, né, no capítulo 2, no milagre de Caná da Galileia, quando ela tenta interferir no ministério de Jesus, e ela fala acerca do vinho que tinha acabado, e Jesus fala, olha, ainda não chegou a minha hora, né? E logo depois, Jesus, então, e naquele momento Maria diz aos servos, olha, façam tudo o que ele disser.
Curiosamente, Maria era calvinista, né? Maria era reformada, né? Não era católica, ela era reformada, porque ela cria na soberania absoluta do Filho. Façam tudo o que ele disser. Ele está no controle, ele é soberano. Então, obedeçam-no. Né? E essa foi a pregação de Maria. Pregação abençoadíssima. Né? E foi exatamente o que aconteceu. Os servos ouviram Jesus, e Jesus, logo depois, então, fez o milagre ali, né? Como os irmãos sabem, enche aí as talhas e tal, e transformou aquela água em vinho. E então, ali fica muito claro que não é Maria quem dá ordens a Jesus. Pelo contrário, é Cristo quem sabe o momento da sua atuação divina. No outro momento é quando Jesus está ali também com os seus discípulos, ensinando, e alguma beata, né, chega ali muito bem intencionada e fala: olha, bendita sua mãe, seus irmãos estão lá fora, tal, e faz aquela festa, né? E Jesus fala: não, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a minha palavra e a obedecem. Né? Então Jesus dá uma tirada ali, né? No sentido de dizer: olha, na verdade, eu estou aqui com os meus irmãos, com os meus pais, com as minhas mães. Ou seja, ele quis dizer o seguinte: eu estou aqui com a minha família espiritual. E muito embora eu respeite a minha mãe do ponto de vista do mandamento, do 5º mandamento, e Jesus cumpriu a lei, então ele não foi desonroso com Maria, mesmo naqueles momentos em que ele disse mulher, né? Às vezes na nossa linguagem no português fica parecendo que Jesus foi desrespeitoso, mas aquela era uma forma de expressão muito comum na época, não era um desrespeito. Ali Jesus estava se dirigindo, muito pelo contrário, respeitosamente, mas para deixar o limite do que era ser a sua mãe e do limite do que era ser a sua filha, enquanto carente da salvação dele próprio. Né? Então, Jesus soube diferenciar esses momentos. Infelizmente, a igreja cristã, depois de um tempo, é que não soube diferenciar. E aí começou a criar, né, esses movimentos, já bem perto de nós. Né? Os irmãos sabem que a doutrina da Imaculada Conceição, né, ou Concepção de Maria, é bem recente, né? Eu não vou me lembrar de cabeça aqui, mas deve ser ali, século XVI, XVII, por aí. Eu sei que é recente, não é nada muito longo. É que a igreja foi criando, né, essas circunstâncias. Depois eu vou pesquisar direitinho, eu informo os irmãos com precisão, mas não é nada antigo da igreja. Isso foi um movimento posterior, né, de dar a Maria essa posição de mediadora. Então, o Gerhard Voss responde isso. Ele diz: olha, não faz sentido nós colocarmos um pecador que é desqualificado naturalmente para representar o outro pecador. Não faz sentido. Nós precisamos de alguém que seja perfeito. E perfeito só um, que foi o homem perfeito, Jesus Cristo. Segunda pergunta que o Gerhard Voss faz é: por que é que Deus não poderia, por meio de um milagre, providenciar um ser humano sem pecado, assim como foi Adão antes da queda, para atuar como mediador e nos reconciliar com Ele? É uma pergunta interessante, né? Por que precisava ser Cristo, o Filho de Deus, e não podia ser um ser humano comum, no sentido de que nasceu de mulher, mas de uma maneira milagrosa, né? Deus poderia fazer isso, do ponto de vista do seu poder, né? Mas por que ele não fez isso? Por que ele não criou ali um ser humano perfeito, que pudesse representar perfeitamente? E a resposta do Gerhard Voss é a seguinte: mesmo um ser humano sem pecado, mas sendo meramente humano, não seria capaz de suportar a ira e a maldição de Deus como Cristo o fez. Era necessário que o mediador fosse Deus, para que pudesse sustentar e apoiar a natureza humana em suas tentações e sofrimentos. Interessante isso, né? Então, quer dizer, poderia nascer um ser humano sem pecado? Poderia. Deus poderia fazer isso, não é? Ele é poderoso para fazer isso.
Mas o grande problema, segundo o Gerhard Voss aqui, é que esse ser humano, sendo ele meramente humano, não sendo Deus, não suportaria a ira de Deus. Ele sucumbiria ao peso da ira de Deus. Então, nenhum ser humano comum, não é, meramente humano, suportaria. Então, repare que o Gerhard Voss aqui coloca que não é só a questão de ter pecado. É mais do que isso. É a limitação da própria natureza humana. Então, ainda que nós não tivéssemos pecado, no sentido de sermos o mais santo, né, que pudéssemos ser, e alguém que beirasse a perfeição, nós não conseguiríamos suportar o peso da ira divina. E é interessante isso, porque isso nos dá, irmãos, também a humildade, né, para percebermos o seguinte: por mais que nós sejamos santificados, por mais piedosos que nós sejamos, você pode pensar aí no crente mais piedoso que você conheça, ou mesmo numa personagem bíblica piedosa, que você olha e fala, esse homem não tem pecado, né? Você pega um Jó, por exemplo, você olha para Jó e fala, Jó, um homem desse aí, vou te falar um negócio, né? Difícil você achar um pecado em Jó, para você acusá-lo. Tanto que ele mesmo faz isso, né? Ele mesmo fala isso. Ele falou, o que eu fiz? Me acusa, então, do que eu fiz. E os amigos dele ficam até numa situação delicada, né? Porque ele não tinha pecado, no sentido de ter pecado, de ter cometido algum pecado para receber de Deus todo aquele desastre, né, na vida dele. Mas ele era pecador por natureza. Então, a ideia não é só o fato de não ter pecado, é o fato de que a própria natureza humana, ela é fraca diante da necessidade do juízo de Deus, né? A gente pode se lembrar de alguns episódios, quando Moisés pede para ver a glória de Deus, por exemplo, e Deus diz para ele, olha, não tem como você ver a minha glória, nenhum homem é capaz de ver. Então, ali, mesmo numa relação positiva, ali Deus não estava condenando Moisés, pelo contrário, ele estava ali num processo de chamamento, né, de Moisés. Não seria possível Moisés contemplar a glória, né? Então, nenhum ser humano conseguiria suportar a ira de Deus, as tentações, o sofrimento, né? Então, esse é o segundo ponto aqui do Gerhard Voss. Então, não poderia ser um homem normal, não poderia ser um homem perfeito, contudo, somente humano, né? Terceira pergunta que ele faz é, como poderia Jesus Cristo, que era apenas uma única pessoa, dar a sua vida em resgate por muitos? Aqui ele cita o texto de Marcos 10, 45, né, que é exatamente este versículo. E receber o castigo pelos pecados de muitas pessoas. A pergunta do Gerhard Voss aqui é, como é que pode uma só pessoa representar muitos, receber o castigo de muitos? Porque, veja, irmãos, pensa em você. Se você fosse pegar só os seus pecados, já seria pecado suficiente, não seria? Para resolver diante de Deus, né? Imagina, você chegar com uma lista lá de só os seus. E vamos supor que você é muito bonzinho, você vai e pega o pecado de sua esposa, do seu esposo e leva junto. Aí daqui a pouco você pega os seus filhos e vai somando ali. Daqui a pouco você vai, tem um amigo também que eu gosto muito, e aí você imagina, é impossível, né, a gente pensar uma situação dessas. Como pode, então, um só homem conseguir fazer isso? E aí a resposta do Gerhard Voss, uma resposta, inclusive, um pouco maior do que as outras, ele diz assim, se Jesus Cristo tivesse sido apenas um ser humano, ainda que sem pecado, né, como no caso anterior, se fosse um milagre, por exemplo, Deus fazer um ser humano sem pecado, ele só serviria, no máximo, como substituto de uma única pessoa. Assim, seria necessário que houvesse tantos salvadores quanto fossem os pecadores. A gente vê isso no Antigo Testamento. Os sacerdotes, por exemplo, eles se renovavam, né? Um só sacerdote, ele não ficou o tempo todo, ele se renovava porque
ele tinha que ali representar os pecados do povo, e chegava um momento em que a transição acontecia. Se Deus estivesse disposto a conceder uma tal providência, né, de uma pessoa, talvez uma vida pudesse ser dada em troca de outra. Tudo bem, um por um, né? Eu vou substituir outra pessoa. Mas como Jesus Cristo não era exclusivamente um ser humano, mas era também verdadeiramente Deus, verdadeiramente divino, por isso foi possível que ele desse a sua vida em resgate de muitos, tornando-se o legítimo substitutivo do povo de Deus. É muito interessante isso, né? Porque lá em Mateus 1:21, de fato, a promessa é: ele se chamará Jesus e salvará o seu povo dos pecados deles. É interessante isso, porque isso nos dá, irmão Romar, a ideia de igreja, de coletividade, de povo. E esse é um argumento muito forte contra estas pessoas que acham, que pensam que podem viver um cristianismo fora da igreja. Fora da igreja. A pessoa acha, o importante é a minha relação com Cristo, eu com Deus. Eu não preciso de igreja, não preciso de pastor para me falar o que eu tenho que fazer, não preciso de ninguém. Eu e Deus. Isso não existe no cristianismo bíblico. Porque o cristianismo bíblico, ele envolve necessariamente uma relação de povo. É um aspecto coletivo. Jesus não nos ensinou a orar meu Pai, ele ensinou a orar Pai Nosso. Porque ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Então, muito embora, sim, Cristo tenha morrido por mim, individualmente, ele nos chama pelo nome, as suas ovelhas ouvem a sua voz, e ele sabe o nome das suas ovelhas, esse aspecto individual, subjetivo, ele não é mais importante do que o aspecto coletivo ou do corpo. Eu sou salvo individualmente para estar no corpo, para fazer parte da igreja. Eu não sou salvo individualmente para ficar por aí zanzando e achando que eu sou crente fora do corpo. Não existe isso. Se eu sou salvo, eu busco o povo de Deus. E é por isso que a gente estranha, muitas vezes, aquelas pessoas que se dizem convertidas, mas não têm apreço pela igreja, pelo povo de Deus. Você estranha a pessoa assim. Você fala, não é possível. Que é o lugar em que a pessoa manifesta sua eleição, sua conversão, é junto do povo de Deus, é na igreja. Então, uma pessoa que diz, eu sou salva, mas esse negócio de ir para a igreja, isso aí não dá certo, não, eu prefiro ficar aqui em casa mesmo. Olha, fuja desse tipo de argumento e tente convencer esta pessoa de que ela está errada. Porque Cristo nos salvou para ser o seu povo, para ser a sua igreja. Então, é muito interessante essa observação do Gerhard Voss aqui, inclusive usando o texto de Marcos 10:45. Dar a sua vida em resgate por muitos. Então, embora Jesus tenha morrido individualmente por mim, por você, ele fez isto para que eu e você pudéssemos fazer parte deste povo. Então, essa expressão aqui do teólogo bíblico é muito interessante. Tornando-se o legítimo substituto de todo o povo de Deus. E aí ele completa. A sua natureza divina deu à sua natureza humana um valor infinito, de modo que Jesus pudesse sofrer e morrer por muitos a um só tempo. Então, embora Jesus estivesse ali na cruz como homem, foi a natureza divina que deu a ele o poder para suportar os pecados do seu povo. Como eu disse, né, citando aqui o Voss, se fosse alguém sem pecado, perfeito, mas apenas humano, ele iria à cruz, mas não suportaria os pecados de todos. Talvez ele suportasse os seus próprios pecados, mas ele não seria capaz de suportar os pecados de muitos, né, como o texto bíblico coloca. Cristo só foi capaz de suportar porque a sua natureza divina
cobriu a sua natureza humana, deu à natureza humana este valor infinito, né, para que ele pudesse, então, ter a capacidade, a condição de sofrer e morrer pelos pecados do seu povo. Quarta pergunta. Quando Jesus foi tentado por Satanás, era possível que ele pecasse? Essa pergunta é muito boa, né? Acho que alguns irmãos talvez tenham essa dúvida. Lá em Mateus 4, quando Jesus é levado pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito Santo, né? Tem gente que acha que foi Satanás que levou, não foi, foi o Espírito Santo que leva Jesus para ser tentado. Veja, não é o Espírito quem tenta, mas é o Espírito Santo que autoriza a tentação. Satanás, ele só pode nos tentar mediante a autorização de Deus. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca, diz 1 João, o apóstolo João diz. Então, para que ele toque em nós, de alguma maneira, Deus precisa autorizar. E foi exatamente o que aconteceu com Jesus. O Espírito Santo conduz Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. E a pergunta é, Jesus poderia pecar? A resposta do teólogo bíblico Gerhard Voss é: sendo Jesus Cristo verdadeiramente Deus, somos obrigados a concluir que, na verdade, era impossível que ele pecasse. Porque ele era Deus. Ele não pecaria, ele é perfeito. Ainda assim, olha que interessante, irmãos, como que o pensamento reformado ele é belo, né? Porque ele considera a palavra de Deus e não os raciocínios, né?